Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Nesta manhã de sábado, estou aqui trazendo mais uma palavra da parte do nosso Deus. Eu sou Nilson Queiroz, do verdadeiro Evangelho da Graça. Eu sou aquele que por muitos anos passei dentro da denominação chamada evangélica e vi muitas coisas erradas ali dentro, mas eu não podia confrontar. Muitas vezes eu tentava, mas não adianta, porque nós temos que seguir o estatuto, temos que seguir aquilo pela qual ele nos ensina. Ele nos ensina errado, e errado nós temos que ensinar. Eles costumam pregar, costumam dizer, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas na verdade ninguém é liberto dentro das denominações. As pessoas continuam sendo escravos dos homens. Eles se esforçando, querendo que você esteja ali segunda, terça, quarta, quinta. É culto de ensaio, é reunião disso, é reunião de obreiro, é culto de oração, é ensaio de música, é culto dos varões, é culto nas casas, é culto e assim, para não dar brecha, para não te dar uma folga. Muitas vezes você chega cansado, quantas vezes eu chegava cansado, chovendo, eu tinha que tomar meu guarda-chuva junto com a minha esposa e meu filhinho e ir para essa chamada igreja, que de igreja não tem nada. Porque a igreja somos nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Eu sou Nilson Queiroz, do verdadeiro Evangelho da Graça. E eu saúdo todos vocês na graciosa paz de Cristo Jesus. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa. A mensagem é sobre a água. Nós devemos beber a água da vida ou a água da morte. Existem duas águas, a água da vida e a água da morte. Foi o que Jesus ofereceu à mulher samaritana. E isso está no livro histórico de Jesus, no livro biográfico, em João capítulo 4 e versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus sabia tudo o que ia acontecer ali naquela fonte de Jacó. Deus conhece os nossos passos. Muitas vezes é necessário nós desviar do caminho que nós estamos e passar para outro lugar, que Deus tem algo para nós mais importante naquele lugar. Quantas vezes você sai do seu caminho, aquele caminho de costume, que você vai todos os dias para o seu trabalho, para a sua casa, você desvia, você encontra com um amigo que há tanto tempo você não via, você passa perto da casa de um parente, oh, mas que bom, há tanto tempo que eu não te vejo, foi bom você vir aqui, eu precisava mesmo encontrar com você. Então é necessário muitas vezes você deixar aquele caminho de costume e passar para outro caminho. E era o que aconteceu com Jesus. Jesus passou por um outro caminho, diferente do caminho pela qual ele passava todos os dias. A cidade de Sicar. Ele estava ali só. A Bíblia não registra que tinha algum discípulo junto com ele. Ele estava ali, era por a volta do meio-dia. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E ele sentou-se ali, num poço, numa fonte de água. E vi uma mulher samaritana. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Havia um desentendimento, um preconceito
entre esses dois povos. Então o povo judeu, as mulheres judias, vinha na parte da manhã ou na parte da tarde, mas na hora do calor, do sol quente, elas não vinham. Então vinha as mulheres samaritanas buscar água. E foi nesse momento que Jesus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia tudo. Tudo que estava acontecendo na vida daquela mulher. Ele sabia o quanto aquela mulher precisava de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra que trazia algo diferente na vida daquela mulher. E vendo aquela mulher, encontrou ali aquele homem sentado no poço. E aquele homem olha para aquela mulher nem saudou. E Jesus disse para aquela mulher, mulher, dai-me de beber. Ela diz, como tu me pede a mim de beber, sabendo que eu sou a mulher samaritana? Não sabe tu que os judeus não se comunicam, não se dão com os judeus? Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pediria e ele te daria água viva. E ela disse, o poço é fundo, não tem com quem tirar, não tem como tirar. Mas aonde tem esta água? Né? Ela não entendeu. Ela ficou sem entender o que Jesus estava dizendo para ela. Jesus estava falando de algo espiritual e ela estava entendendo de algo material. Então Jesus disse, mulher, quem bebe desta água, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas passarás desta vida para outra vida. Aleluia. E aquela mulher não entendeu. Senhor, então me dá desta água. Ao menos eu não preciso mais vir a esse poço tirar água. Eu não preciso mais vir buscar água. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. É como aconteceu uma vez comigo. Eu estava na cidade de Franca, junto com um companheiro. Eu era, naquela época, motorista de uma empresa. E eu estava ali, chegamos ali em 2 caminhões. E eles disseram, olha, hoje não vamos descarregar o caminhão de vocês. Vocês vão ter que dormir e amanhã nós vamos descarregar os seus caminhões. E aquele companheiro de trabalho, sabendo, isso aconteceu no ano de 81, já 40 anos atrás. E ele, sabendo que eu era uma pessoa que tinha conhecimento na Bíblia, uma pessoa que vivia dentro da igreja, ele disse para mim, olha, eu gosto muito de ouvir palavra da Bíblia. Fala um pouco da Bíblia para mim. Aí eu disse para ele, sim, eu vou lhe fazer uma pergunta. Certa vez, um moço veio a Jesus e disse, mestre, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro eu ir e fazer o sepultamento do meu pai. Depois eu venho e te sigo. E Jesus disse, venha e me siga e deixa os mortos que sepultam os seus mortos. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Aquele moço bateu para lá, bateu para cá, falou, mas isso como? Como é que morto vai fazer o sepultamento de morto? Foi o que Jesus disse. Não, mas eu não posso entender isso. Eu falei, então, você não consegue entender, né? Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Não, mas isso não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Eu disse, porque ele estava entendendo no sentido material. Eu estava falando no sentido espiritual. Eu disse, o seu pai estava morto, morreu, a sua carne estava morta. E aqueles que estavam velando pelo seu pai, também estava morto no pecado.
Então, para Deus, a nossa carne está morta. Deus olha para o nosso espírito. Então, foi por isso que ele disse, deixa os mortos fazer o sepultamento daquele morto e vem e me siga. Aí ele entendeu, foi porque o pecado para Deus, todos que estão em pecado, estavam em pecado, para Deus estava morto. Então foi isso que Jesus quis dizer. Aí abriu o entendimento daquele moço. Então assim esta mulher, ela não entendeu quando Jesus disse, quem bebe desta água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não passa a ter mais sede. Aí ela diz, mas é tu maior do que o nosso pai Abraão, nosso pai Jacó, nosso pai Isaque, que nos deu esse poço e bebemos dele, todos eles e os seus filhos. Então aquela mulher não entendeu com quem ela falava naquele momento. E naquilo chegaram os seus discípulos e ficaram ali à volta, vendo Jesus falando com a mulher, porque naquela época era difícil conversar, um homem conversar com a mulher, somente os dois ali. E eles ficaram, mas nada perguntaram. E Jesus disse, mulher, vai chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, tu disseste bem, não tenho marido, porque tu tivesse 5, e esse que tu tem agora também não é teu marido. Ela diz assim, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus estava revelando a vida daquela mulher. E aquela mulher foi à cidade de Sicar, chamou os habitantes daquela cidade, e todo aquele povo veio. Venha ver um homem que está lá no poço, se não é ele o enviado de Deus, o Messias prometido. E vieram e ouviram a palavra de Deus por intermédio de uma mulher. Tem muita gente que discrimina uma mulher porque fala a palavra de Deus. Mas nós vemos que toda aquela cidade ouviram a palavra de Deus por intermédio de uma mulher. Você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes fica envergonhada, não querendo falar da palavra, mas fale desta palavra de Deus aos seus companheiros, na escola, onde quer que seja, mas não fale de religião, porque a minha religião é boa, porque a minha religião é isso, porque na minha igreja é assim. Não, fala de Cristo, porque o verdadeiro evangelho é Cristo. O verdadeiro evangelho não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. O verdadeiro evangelho é Cristo. Cristo disse, ide pregai o evangelho que é boas novas. Mas as religiões têm pregado o diabo, têm pregado o inferno, têm pregado apocalipse, têm pregado maldição, Deus vai pesar a mão, têm pregado doença, têm pregado destruição na vida do povo, enquanto o evangelho é boas novas de salvação. Foi o que aquela mulher ouviu do Senhor Jesus Cristo. Quem bebe, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu o pediria, e ele te daria água viva. Não mais esta água que mata a sede da carne, mas ele te daria uma água viva que passa para a vida, desta vida para a vida eterna. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não está na graça, vem para a graça de Cristo. A graça te espera de braços abertos. Graça e paz para todos.